É o líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Rede Record de televisão, e também um dos bispos mais diferentes e controversos que já apareceu no Brasil. Sim, ele é o Edir Macedo. Sua história de religioso foi sempre cercada por polêmicas. Há, porém, muitas pessoas que não apoiam seu trabalho de evangelização e divulgam notícias na internet criticando tudo que ele faz. Eu duvido quem possa me destruir. Isso porque ele já aprontou de tudo em seu púlpito. Disse que toma cerveja. Eu bebo cerveja. Quando eu tô com vontade, eu bebo cerveja e acabou. Já xingou. Droga! Ou se cumpre, ou então nós somos os mais desgraçados. Até já amaldiçoou quem usa o celular. Maldito sejam os telefones das pessoas que trazem aqui agora. Maldito, eu amaldiçoo o teu telefone. E para ficar pior, ele demonstra ser contra pessoas ter filhos. Seria o Macedão um ser que não gosta de crianças? Porque seria bem estranho, já que o Jesus até nos ensina que devemos ser semelhantes às crianças para que podemos então herdar o céu. Verdadeiramente eu lhes digo, aquele que quiser entrar no reino de Deus terá que agir como uma criancinha. Mas alguns religiosos, como Edir Macedo, demonstram querer as crianças distantes de seus cultos, indo contra os ensinamentos de Jesus, que pede para aproximarmos de crianças. Deixem as crianças virem a mim, e não as impeçam, pois delas é o reino de Deus. Então, vamos conhecer o caso polêmico desse bispo, que se irritou com o choro de criança e mandou a mãe sair do culto. Ele conseguiu seu maior objetivo, sair da sombra do cunhado e liderar uma das maiores instituições religiosas do Brasil, a Universal do aclamado bispo Edir Macedo. Isso mesmo, estou falando dele, o controverso bispo que já se envolveu em inúmeras polêmicas. E mostrar mais uma não é nenhuma novidade, já que se trata de um colecionador de polêmicas. É ou não é? Sim ou não, pessoal? Em um culto datado do ano de 2017, o líder supremo da Universal, durante o momento que pregava, demonstrou um comportamento em não gostar nem um pouco de crianças. Isso porque uma criança de uma mãe que assistiu o culto chora. Pronto, foi o suficiente para Edir Macedo dizer essas palavras à mãe. Minha filha, lá atrás, por favor. Ou então saia da igreja. Eu quero que você fique lá atrás com o seu filho. No áudio, Edir pede para uma mulher com uma criança chorando ir para o fundo da igreja, ou então que saia da igreja. Minha filha, lá atrás, por favor. Ou então saia da igreja. Eu quero que você fique lá atrás com o seu filho. O Clodomir, a semana que vem, veja se coloca lá naquele lugar, lá no berçário, não ouve daqui? Tem lá som para ouvir? No berçário. Mas como é que ela vai ouvir? Como é que ela vai cuidar? Então ela tem que ficar lá atrás mesmo. O vídeo não mostra as imagens do culto, apenas o áudio. E não há como provar que essa voz realmente seja do bispo Edir Macedo. Porém, ela é realmente muito parecida com a voz do bispo. Mas o áudio tem sido divulgado nas redes sociais em ampla escala como se fosse dele. Minha filha, lá atrás, por favor. Ou então saia da igreja. Eu quero que você fique lá atrás com o seu filho. Em seguida, ele decide que quem tem filho vai ficar no berçário, pois ele não quer criança no salão onde ele estiver pregando. Ó, minha filha, vocês vão ficar agora, quem tem filho vai ficar lá no berçário. Eu não quero criança aqui no salão que eu estiver pregando nos pastores, não. Quem tem filho fica lá dentro do berçário e fica lá. E ouça o choro das crianças por lá. Eu não quero mais aqui dentro, não. Na minha reunião eu não quero mais. Se chorar, já sabe, minha filha. Não preciso falar novamente. Você vai direto para lá. Vai ficar com ele lá dentro. Eu não mandei ter filho. E não vem com essa história. Se eu tivesse empregado, eu não estaria aqui com... A igreja não tem que... Não demorou muito e alguém compartilhou o áudio nas redes sociais. E foi aí que começou a polêmica. Um bombardeio de questionamentos negativos contra o religioso começaram a aparecer.
Muitos estão chamando-o de intolerante, pois há uma passagem bíblica onde Jesus recebe bem as crianças. Na verdade, muitos internautas ignoram completamente a atitude do Edir Macedo. Já outros acreditam que, mesmo que o áudio seja dele, ele tem o direito de exigir silêncio dentro das reuniões que ele faz, solicitando para que as mães controlem o choro de seus filhos ou não fiquem na sala atrapalhando. Embora as opiniões são bem controversas, mas a maioria foi contra a suposta atitude de Edir, que este perdeu a paciência e se irou mesmo com o choro da criança. Tudo porque em um outro culto ele aparece fazendo um discurso e se mostra contra as pessoas terem filhos, como nesse vídeo. Quando as minhas filhas casaram, eu disse para eles, olha, eu se fosse vocês não teria filho. Nós já tínhamos decidido não ter filhos para servir a Deus. E também ele já deixou bem claro ser a favor do aborto. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Em um outro vídeo ele compara as crianças como ratos. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. E não venha com essa história de que foi Deus que me deu. Deus deu a ova. Deus não dá filho para ninguém. Somos nós que fazemos os filhos. Essas crianças geram outras crianças, e essas crianças vão sendo geradas sem pai, sem a mãe, às vezes, são jogadas no mundo, sofrem as consequências das injustiças sociais. E o que Deus tem com isso? O vídeo contundente de Edir Macedo mandando uma mãe e criança sair de seu culto divide opiniões dos internautas. Se chorar, já sabe, minha filha. Não preciso falar novamente. Você vai direto para lá. Vai ficar com ele lá dentro. Eu não mandei ter filho. Quando uma mulher, eu falo a mulher porque a mulher hoje é a vontade, né? É a vontade. É igual animal. Mulher gera filhos à vontade. Com ou sem casamento, com ou sem ordem, disciplina, elas geram. Elas trazem as crianças ao mundo. O vídeo foi amplamente divulgado na internet e visto por milhares de pessoas e continua com grande repercussão. E até o momento, Edir Macedo não se pronunciou sobre o caso. Ninguém vai me destruir. Ninguém tem condições de me destruir. E a pergunta é: não seria o correto o religioso ter mais amor e tolerância para com o próximo, praticando mais o que Jesus pregou, quando chamou para junto de si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Deixem as crianças virem a mim, e não as impeçam, pois delas é o reino de Deus. Minha filha, lá atrás, por favor. Ou então saia da igreja. Eu quero que você fique lá atrás com o seu filho. Verdadeiramente eu lhes digo, aquele que quiser entrar no reino de Deus, terá que agir como uma criancinha. Então, você que é mãe, você que é pai, traga a sua criança nesse dia para receber a oração. Nós estaremos consagrando as crianças, orando pelas crianças, pedindo a Deus pelas crianças. É simplesmente impossível relatar numa lição como esta o que há de importante e profundo numa comparação com os crentes em Jesus e as crianças, porque o reino de Deus pertence aos humildes, aos simples, aos sábios, aos singelos, aos inocentes e aos que não se deixam levar pelos cuidados desse mundo. O nosso desafio é assumir as características fundamentais que são exigidas no caráter de uma criança: humildade, obediência e dependência do Pai. É importante reforçar que nós do Fatos e Verdades não estamos afirmando que o áudio seja verdadeiro nem falso e que não há nenhuma crítica quanto ao conteúdo do áudio. Sim mostramos o que está sendo divulgado nas redes sociais para que as pessoas